Hoje, a educação inclusiva em Atibaia consolidou-se como uma política pública de inclusão verdadeira dentro das escolas, no espaço regular de sala de aula, que é o local onde tem que estar todas as crianças, independente de etnia, independente de classe social, independente de deficiências físicas ou outras, né? Quando a gente fala na democratização do acesso a uma educação de qualidade, ela só se configura realmente se nós olharmos para todos, né? Para todas as crianças e em todas as idades. O CAAD firmou-se como um centro de apoio ao desenvolvimento educacional, que foi para isso que ele foi criado. Hoje nós temos o CAAD no centro, temos uma outra unidade no bairro de Caetetuba e temos as salas de atendimento educacional especializado, temos 13 salas, 7 dessas salas com o apoio direto do MEC, direto do Ministério, né, que colabora com o material, que encaminha o material e, sobretudo, o que é mais importante, com a formação dos profissionais que atuam na educação inclusiva. O profissional que trabalha com educação, nessa ótica da educação democrática e inclusiva, ele tem que estar sempre em formação, porque assim como a sociedade é flexível e oferece novas demandas, no processo escolar essas demandas também vão se configurar no cotidiano dos profissionais, dos professores, dos diretores, de todos os profissionais envolvidos, exigindo um novo posicionamento, uma nova reflexão e uma nova tomada de posição frente à inclusão. Para mim, como educadora, eu sempre tive clareza dessa questão da necessidade de acolher e bem todos os alunos. Embora o sistema ainda não tivesse, o sistema educacional não tivesse essa clareza, eu penso que para nós professores, educadores comprometidos com a causa da educação, a gente já fazia o possível, às vezes fazia até informalmente essa política de inclusão. Hoje então todo professor sabe, quando ele entra numa sala de aula, que ele vai ter que lidar com a diversidade, ele vai ter que lidar com a diferença. Tenho 2 alunos surdos dentro da sala e assim, para mim foi, né, quando me falaram que eu teria os 2 alunos, né, eu já fiquei meia tensa, né, porque é um desafio, né, eu já tive vários desafios, mas com surdos mesmo, foi minha primeira experiência mesmo, né? Na sala de aula eu recebi a primeira aluna surda em 2000, né? E a partir disso que fui estudando, fui me aprimorando, principalmente na área da surdez. E em 2003 que eu vim para o CAAD, que já existia, para fazer o atendimento dos alunos com surdez e acompanhar isso nas escolas. Porque o nosso objetivo na creche é acompanhar a criança no seu desenvolvimento infantil. Então, cada criança é olhada em sua individualidade. E muitas vezes a mãe ou o pai não tem esse olhar em casa, né? E na creche nós temos esse olhar, porque esse é o nosso objetivo. Olha, não é fácil. Assim, é uma busca diária. Você, assim, todo dia você pode ter uma evolução. No dia seguinte você pode não ver evolução nenhuma. Olha, você conhece algumas pessoas que trabalham nessa área, começa a observar o trabalho dela, e aí você vai se apaixonando também por aquilo, é algo que te motiva e você acaba entrando naquela profissão e vai fluindo naturalmente. Eu penso que é como se fosse assim, por que você escolhe ser professor de inglês? Porque você gosta de uma outra língua. Professor de espanhol, eu gosto de Libras, que é uma outra língua também. A expressão conta muito. Tem a sua técnica, tem essa parte que você tem que saber, você tem que estudar, mas a expressão conta muito na interpretação, a sensibilidade de sentir, de como você vai passar, no meu caso, professor-intérprete, de como você vai passar esse conhecimento, como você vai perguntar, o modo que você pergunta, você tem que perceber se ele captou, porque ele é visual,
Ele vai enxergar o que você diz e não ouvir. Então, se a criança ela entrando na creche, as educadoras observarem alguma dificuldade, logo a gente entra em contato com o CAAD para a gente observar se realmente é uma dificuldade ou se é o tempo da criança mesmo e com a estimulação ela vai conseguir superar essa dificuldade. E quando eu era coordenadora, nós tínhamos casos, já tive casos de autismo, deficiência física, PC. Então, assim, a experiência é grande e a gente vê que essas crianças têm o exemplo de um aluno que ele começou na creche e hoje ele está no fundamental. E a gente conversa com a mãe e a gente vê a alegria que essa mãe tem de ver o progresso que essa criança teve e o acompanhamento da creche até o fundamental. Então, se não é a escola ter esse olhar cuidadoso e ver que tem alguma coisa que está dificultando o desenvolvimento da criança, muitos pais não teriam condições de verificar isso. Olha, de manhã eu trabalho numa 4ª série. Então, assim, eles acompanham o conteúdo da sala, a professora vai explicando e eu vou fazendo essa ponte de interpretação, porque assim, eles têm assim, o cognitivo completamente preservado, capacidade como todos os outros ouvintes da sala, e aí as coisas vão fluindo naturalmente. Então, quando eu trabalhei, né, com essa criança na educação infantil, autista no caso, quando ela entrou, assim, o CAAD ainda estava fazendo todo um trabalho para descobrir qual era, né, essa deficiência, né, porque era suspeita de surdez, porque ela não tinha nenhum contato visual, ela não falava, né, você batia uma porta, ela não tinha reação nenhuma. Eu não sabia por onde começar, né, eu não sabia se eu começava primeiro tentar uma interação com ela ou se eu começava com os conteúdos, né, que a gente está em sala, você tem que dar conta daqueles conteúdos, como eu ia fazer ela se interessar por aqueles conteúdos, né, e aí, conforme o tempo foi passando, eu vi que, acima de tudo, você tem que estabelecer um vínculo e a afetividade. Se você não tiver esse vínculo e essa afetividade, você não vai conseguir nada do autista. Na escola, a gente estimulava, a gente tentava fazer o melhor, mas no CAAD ela tem um atendimento voltado só para ela. E na sala de aula ela está dentro de um grupo, não é a todo momento que eu consigo estar o tempo todo com ela. E o CAAD é um momento que ela fica só ali com a especialista, aquele momento é só dela. Era uma criança que não aceitava nenhum tipo de contato físico, né? Hoje ela abraça, ela beija. Quando ela chegou na escola ela não conhecia letras, ela não conhecia o nome escrito, hoje ela identifica o nome dela, onde estiver escrito ela sabe que é o nome dela. Ela conhece todas as letras do alfabeto, ela consegue ter já um mínimo de interação com as outras crianças, por exemplo, durante o parque. Né? Ela já vai, pega a mãozinha da criança para empurrar no balanço, na gangorra. Então, tem sim uma grande evolução. Porque quando a gente fala de educação inclusiva, é pensar no bem comum, no coletivo. Quando você foca na educação especial, ela está dentro da educação inclusiva. Sem ela, a educação inclusiva não acontece, que é atender a necessidade específica de cada aluno, não é nem de cada deficiência. As pessoas se preocupam com a deficiência, e na verdade não. Quando você pensa em educação inclusiva, é focar na criança, na pessoa que está ali, antes da deficiência. Se isso for gradativamente acontecendo desde a educação infantil, você permitir a todos se relacionarem, porque não é permitir que a criança com deficiência vá na escola, é permitir que as outras crianças tenham a possibilidade de conviver com crianças com deficiência, que é o que não acontecia com a gente. A partir de agora a gente só tem a ganhar, porque com a chegada desses meninos e meninas, dessas crianças nas escolas regulares, nas salas de aula, aparecem as demandas, né? Nós temos vários exemplos, né, do tanto que nós temos que investir nessa parcela que antes não tinha nem sequer o recurso destinado para esse atendimento. Vou te dar um exemplo simples, a demanda por transporte especializado.
né? A própria secretaria teve que adquirir um transporte. Então, sempre que a gente pensa que vamos comprar transporte, vamos comprar ônibus, vamos comprar van, temos que pensar na adequação, no transporte para deficiente. Outra coisa também é a própria configuração dos prédios escolares, né? Não se tem mais projeto hoje que não tenha a acessibilidade. A parte de educação física, os professores treinados. Eu sou do tempo que educação física era só para os meninos e meninas adequados, que tinham altura, que tinham peso. Hoje mudou o paradigma. Hoje aquele mais gordinho, menos desenvolvido, mais baixinho, é aquele que é o foco da nossa atenção, né? Tanto do ponto de vista nutricional, do ponto de vista físico, porque a gente sabe o quanto que isso influencia na parte do desenvolvimento intelectual e na aprendizagem das crianças. A criança, na verdade, ela não tem nenhum preconceito, né? O adulto já tem o receio, não é nem preconceito, mas é um preconceito de algo. A criança não, se ela conhece, ela tira suas dúvidas com naturalidade, ela pergunta sobre as coisas sem meio termo, ela pergunta diretamente, tira sua dúvida e ela convive tranquilamente. Então, o que a gente acredita é que nessa convivência, a educação inclusiva ela vai sendo cada vez mais natural. O Lucas, quando ele começou na inclusão, em 2006, certamente foi um grande desafio. Muito mais, até acredito, muito mais para nós, pais, do que para ele propriamente. Né? Então ele pôde socializar com outras crianças. E outras crianças também tiveram a oportunidade de conhecê-lo também. Tem várias fotos, eventos que nós fomos, desde todo esse período que ele está na inclusão, aí há cerca de 6 anos, que a gente vê que também foi muito interessante para outras crianças. Aos 2 anos, né, de idade, eu descobri através de um exame computadorizado chamado BERA. Foi constatado que meu filho tinha uma perda auditiva profunda bilateral. Aí eu fiquei totalmente sem chão, né? Foi muito difícil porque eu não conseguia imaginar um futuro próximo, que dirá um futuro mais longe. O Júlio, quando ele começou a frequentar a escola, né, da prefeitura, logo veio, através do CAAD, da Rosa, veio o intérprete para o meu filho. E em poucos meses a mudança dele, assim, do desenvolvimento dele foi muito visível. Ele vai para a escola, né? E à tarde tem um contraturno, ele frequenta o CAAD, onde ele tem todo um reforço a Libras, que isso é muito essencial e importante. Eu penso que, em primeiro lugar, a inclusão vem de casa, a aceitação vem de casa. A partir do momento que a família aceita, tudo fica mais fácil. A escola é uma criança hiperativa, inteligente, brinca normal, super inteligente, tira notas boas. Porque só legislação não garante que essa política tenha continuidade. Nós temos isso já articulado e garantido no Plano Municipal de Educação, aqui no caso de Atibaia. O plano tem vigência até 2018, está lá garantido, mas a gente sabe o quanto de investimento que isso custa. A educação não é barata, não pode ser barata, a educação tem que ter investimento forte, né? Mas, sobretudo, nós sabemos que isso depende muito da vontade política do grupo que está no governo. Porque a inclusão, ela é para sempre. Sempre vai ter, né, alguma necessidade nova e é isso que a gente está observando. É isso que tem que ser configurado, essas necessidades que vão surgindo no cotidiano. Cada dia aparece uma diferença nova na nossa vida e tem que ser assim mesmo. Eu acho que uma das cenas que me vem mais, assim, que mais me chama a atenção, foi a primeira vez que eu vi o meu filho
num brinquedo na escola, sabe? Num parquinho, sozinho, sabe? Assim, mas ele estava num balanço. Então, acho que aquela cena, para mim, foi assim, eu não sei quem ficou mais feliz. Foi ele, nós, né, os pais, ou ele, assim. Mas realmente foi a cena que mais me vem à atenção, assim, de lembrar. E por conta disso, eu acho que a inclusão vem dando muito resultado. Porque a inclusão, em primeiro lugar, ela é coletiva. Não é uma pessoa responsável por. Hoje eu respondo pelo setor de educação inclusiva, mas eu não respondo sozinho, porque cada ato de cada pessoa, onde ela estiver, seja na sala de aula, seja no recreio, seja qual profissional for, é ele que está promovendo a inclusão, na verdade. Não é fácil, mas a partir do momento que você tem um suporte e que você acredita na educação, tudo flui, né? Tudo acontece. Aprendo. Mais aprendo com ele. Para mim, cada dia é uma coisa nova mesmo. E é muito bom, viu? Muito bom mesmo ter eles com a gente. Mas eu acho que é dom. É dom assim como o professor. O professor tem o dom de ensinar, eu tenho o dom de ensinar para surdos. Eu acho que é uma troca muito grande de aprendizado o tempo todo. Eu com eles, com a professora, com a sala. É uma troca de experiência muito rica. Em poucos meses a mudança dele, assim, do desenvolvimento dele foi muito visível, né? E eu comecei a descobrir que o meu filho ouvia com os olhos, com o coração e falava com as mãos.